Olá, tudo bem? Meu nome é Robson de Souza Araújo, sou aluno do curso de Engenharia de Produção da Univesp, no Polo Céu São Carlos, cidade de São Paulo. O título desse trabalho é a revisão do conceito de ecologia industrial e produção mais limpa e suas aplicações na indústria de processamento de polímeros. Ele teve como orientação a professora Lívia de Almeida Santiago e como co-orientação a professora Josane Batalha Sobreira da Silva. Vamos lá. O tema desse trabalho se enquadra, no grande tema de engenharia da sustentabilidade. O problema levantado nesse trabalho, que é uma pergunta que se existem metodologias direcionadas à aplicação dos conceitos de produção mais limpa e ecologia industrial no setor de termoplásticos. A gente vai conversar um pouquinho, vou explanar um pouco do que é esse setor industrial de transformação de plásticos e quais seriam essas metodologias que poderiam ser aplicadas para uma melhoria e para uma implantação de um conceito de produção mais limpa e de ecologia industrial nesse segmento de indústrias de transformação. O objetivo, então, é analisar as principais tecnologias voltadas à produção mais limpa, diretamente influenciadas pela atividade de transformação de materiais polimétricos, e fazer uma relação com a aplicação, do consumo dos insumos, no setor de termoplástico como um todo. Identificar algumas práticas que poderiam ser aplicadas nesse conceito um pouco maior, que é o conceito de ecologia industrial. Então, a ecologia industrial, por um resumo, pode ser considerada como uma abordagem mais nova, mais jovem do conceito grande, que é um conceito chamado de uma economia mais linear, uma economia menos linear, uma economia mais circular, E que a ideia principal é que todas as atividades humanas têm uma base material, E aqui o Erckmann, que foi o que subsidiou grande parte desse trabalho aqui, foi esse conceito de ecologia industrial. Então, e o que é a produção mais limpa? Ela significa a aplicação de uma série de melhorias contínuas no setor industrial, que abrange a parte econômica e ambiental, integradas aos processos industriais, a fim de aumentar a eficiência energética, de matéria-prima, de água, energia elétrica, através ou da não geração ou da mitigação de resíduos gerados em todo o processo produtivo. Então, o que é o setor de transformação de plástico? O que significa isso? É um setor que pega basicamente materiais poliméricos peletizados, e a partir de algumas máquinas, podem ser máquinas injetoras, máquinas extrusoras, máquinas de termoformagem, elas processam e transformam esse material plástico em utensílios úteis, cadeiras, garrafas, tubos e assim por diante. E por que esse setor de transformação de plásticos? Aqui, de acordo com o panorama da indústria de transformação de plásticos, esse setor ele compreende mais de 30 mil empresas no Brasil inteiro. Então sendo um grande representante da indústria nacional. Qual é o objetivo da ecologia industrial, e a produção mais limpa? Então é reduzir o consumo de energia elétrica, reduzir o consumo de água, diminuição dos índices de refúgio, diminuição dos resíduos, melhorar o acompanhamento do processo, diminuição das necessidades de manutenções corretivas. Então, é um conceito. Então, como fazer uma indústria, uma empresa, ela ser mais competitiva, gerar mais lucratividade, respeitar os conceitos ambientais de uma melhor forma. Então, esses são os objetivos desses dois conceitos de ecologia industrial e produção mais limpa. Como nós podemos implantar isso no setor de transformação? Partindo pela parte de consumo. Então, por exemplo, a água.
A água é usada principalmente para troca de calor nos processos industriais de termoplásticos, né? Principalmente para resfriamento de ferramentas, moldes, matrizes e assim por diante. Então, uma boa gestão do consumo da água, ela traz tanto benefícios nos aspectos ambientais como econômicos também. A gente vou falar aqui de alguns assuntos, a gente vai sempre perceber que todas as ações que é pensada para ecologia industrial e produção mais limpa, ela também gera um retorno muito positivo financeiro para as empresas, né? Por exemplo, aqui a gente tem a utilização de torres de resfriamento de núcleo fechado. Então você não simplesmente joga essa água fora, você filtra ela, essa torre de resfriamento, ela tem um ciclo fechado e você a reutiliza por tempos indeterminados. Então isso é uma aplicação de uma tecnologia que é base da indústria e ela, quanto mais aplicada, menor são os custos industriais e menor a pegada ambiental da empresa. Então, mapeamento do uso da água, soluções a gás, reuso da água e tratamento da água são itens que podem ser aplicados na indústria de termoplástico no conceito de produção mais limpa e ecologia industrial. Energia, né? Principalmente pela substituição de alguns equipamentos. Aqui tem um exemplo aqui de motores mais eficientes, né? Substituição e aplicação de capacitores para correção do fator de potência, substituição de motores elétricos, como eu já tinha dito, instalação de sistemas de acionamento de motores, termostatos, temporizadores, tudo para produzir a mesma quantidade, mas com um consumo menor de energia elétrica, né? Geração de gases. A indústria de transformação de termoplásticos, apesar de não gerar grandes volumes de gás, mas ela tem uma geração de gás. Ela tem um impacto de geração de gás. E tudo isso pode ser minimizado com processos mais inteligentes, uma regulagem melhor de máquina. E aqui tem um gráfico interessante, né, que ele mostra que dependendo do processo que você utiliza, utilizando menores temperaturas, um processo mais delicado, você diminui a quantidade de gases emitidos, né? O tempo de residência desse material dentro do cilindro de uma máquina injetora, por exemplo, ele propicia menor geração de gases. Então, uma regulagem mais inteligente, um técnico mais experiente, mais voltado para esse conceito, ele pode minimizar a geração de gases, né? Aqui temos um gráfico de consumo de elétrico de uma injetora. Aqui nós podemos ver que ela tem quatro etapas muito definidas, né? E a gente percebe que o consumo de energia elétrica ela está muito voltada à abertura, a injeção do material e a dosagem. Se os outros, toda a parte de resfriamento do material, a máquina tem um consumo pequeno de energia. A partir do momento que é feita uma otimização desses processos, esses tempos aqui a gente pode diminuir, a gente consome uma quantidade menor de energia elétrica, gerando menos custos para a empresa e menos recursos naturais consumidos, principalmente se a base energética é de combustíveis fósseis, né? Tem algumas outras tecnologias que são voltadas diretamente para os maquinários, né? Por exemplo, a utilização de mantas térmicas. Todas essas máquinas elas têm resistências elétricas e consomem boa parte da energia. Se a gente coloca uma proteção para que essa temperatura ela não se dissipe no ambiente, então você tem uma eficiência energética melhor. Então aqui tem um exemplo de um cilindro de uma injetora com uma manta térmica para minimizar a dissipação de energia elétrica, né? A aplicação de máquinas elétricas, normalmente as máquinas desse setor elas são elétricas, mas ela tem acionamentos hidráulicos que necessitam de bombas que consomem muita energia. Então a aplicação de algumas máquinas elétricas, temos alguns exemplos aqui de uma extrusora e de máquinas injetoras aqui, que são totalmente acionadas por motores elétricos, não por bombas hidráulicas. Então, o consumo dessas máquinas são mais eficientes, são máquinas mais rápidas e consomem menor energia
também. Também a utilização de acumuladores hidráulicos, né? Para máquinas hidráulicas, a aplicação de acumuladores hidráulicos que reservam essa força de pressão de máquina em acumuladores também é uma solução interessante para a economia de energia elétrica. Periférico das máquinas. As máquinas usam não são as máquinas por si só que fazem as peças, né? Então, a utilização de alimentadores automáticos, ela minimiza a perda de matéria-prima, porque ela cai no chão, porque ela contaminou. Então, a utilização de alimentadores automáticos minimiza a perda de matéria-prima. E, por consequência, esse material ir de alguma forma para o ambiente. A utilização de desumidificadores da máquina, ela tira, são equipamentos que tiram a umidade da matéria-prima, do material polimérico, e ela estabiliza o processo. Tendo menores variações no processo, você também consome menos energia e também você tem menos refugos, menos peças ruins no processo produtivo de injeção, de extrusão, rotomoldagem e assim por diante. Utilização de unidades de água gelada. Como eu tinha falado anteriormente, esses processos utilizam muita água para fazer resfriamento dos moldes. Então, se a gente utiliza, se é aplicado máquinas eficientes de circuito fechado e de unidades de água gelada, de reaproveitamento de água, a gente tem um menor consumo energético e não desperdiça água. Um fato interessante também não é só voltado ao equipamento maquinário, mas também para a questão de gestão de fábrica. Isso é um item muito importante da ecologia industrial e da produção mais limpa. Reduzir estoques, substituir insumos importados por nacionais, por exemplo. Você minimiza transporte. Transporte no Brasil, por exemplo, ele é prioritariamente rodoviário, gasta combustíveis fósseis, né? Desenvolvimento de novos fornecedores mais próximos à região da indústria onde ela está localizada. Padronização de componentes, né? A utilização de um componente X ele pode ser usado em vários produtos. Isso minimiza a utilização de matérias-primas também. Simplificação na linha de produtos. Quanto menos itens, menos energia a gente gasta também. Aumento da produtividade. Se tem um molde que tem 2 cavidades, por que não pensar em um molde que trabalhe com 4 cavidades no mesmo ciclo, aumentando a produtividade, mas diminuindo o consumo de energia elétrica? Procura por novas tecnologias, injeção a gás, assim por diante, combustíveis alternativos, utilização de energias não renováveis, né? Energias renováveis em detrimento de energias não renováveis, né? Racionalização das operações, né? Menos percursos dentro da fábrica. Melhoria da qualidade de defeito. Quando a gente diminui os problemas de defeitos nos produtos, a gente diminui retrabalhos e a gente não precisa fazer 2 vezes. A gente faz, os produtos são feitos uma única vez, não precisam ser retrabalhados. Isso consome também menos mão de obra, menos energia elétrica. E automação. A automação também é um dos fatores importantes na produção mais limpa, né? Agora falando um pouquinho sobre as instalações industriais. A iluminação é um fator importantíssimo, né? Ela também pensando na infraestrutura do predial, a utilização de uma iluminação eficiente, eu estou dando um exemplo aqui, de luminárias com refletores, né? Algumas indústrias mais antigas não utilizam esse tipo de refletores, eles aumentam a eficiência e também o consumo de energia elétrica. Soluções como utilização de telhas translúcidas é uma aplicação muito interessante, né? Utilização de água de reuso, né? com torres de resfriamento de ciclo fechado, né? Para a empresa como um todo. Utilização de água de reuso não precisa ser, para esses processos, não precisa ser uma utilização nobre de água. Então, a utilização de água de reuso é uma ideia muito interessante e eficiente, né? Na empresa como um todo, né, a aplicação de, por exemplo, economizadores de água, né, aqui os exemplos de alguns aresadores, e tanto na parte industrial, mas também na parte operacional da fábrica, né, como bacias com caixas acopladas, torneiras, no geral,
vocês podem ver aqui que uma fonte da Sabesp, a gente tem até 76% de consumo, né, numa torneira, por exemplo, quando eu tenho aplicação de arejadores, né, esses economizadores de água. Né. Para finalizar, né, foi algo bem rápido aqui, mas o trabalho ele foi muito calçado em bibliografia, foi uma pesquisa extensa que eu pincelei algumas coisas. A ecologia industrial ela ressalta alguns dos desafios grandes, né? O desenvolvimento de uma cultura na empresa é muito importante. Os projetos eles já têm que nascer com esse conceito de minimizar recursos, pensando na questão ambiental, econômica e social, né? Não somente em lucros, mas a aplicação da ecologia industrial e da produção, por exemplo, ela traz um desenvolvimento muito bom para a empresa. Ela é um fator de competitividade, né? Então, quanto maior a integração entre todos os setores internos da empresa, pensando nesse objetivo de uma empresa mais inteligente, com uma produção mais interessante, mais limpa, é um ponto de competitividade. Acho que é essa consideração que eu faço que é muito importante, né? Essas aplicações elas não são só voltadas para a questão ambiental, elas são voltadas para os funcionários e grande parte dessas, a maior parte, mais de 90% eu colocaria que ela traz benefícios econômicos para a empresa. Então, todas essas aplicações ela tem uma pegada ambiental, mas também é um ponto muito interessante para as empresas em termos de retorno e competitividade. É um outro foco que gostaria de deixar nas considerações é o envolvimento das pessoas partindo dos setores de, de engenharia, dos setores de planejamento da empresa, das pessoas que decidem. Essas pessoas que promovem a cultura da empresa e essa questão da produção mais limpa, ela como eu pude exemplificar aqui, são alguns conceitos muito simples, mas elas têm um resultado muito interessante e muito inteligente. Né? Aqui tem algumas das referências que foram utilizadas, foram bastante referências. Eu gostaria de agradecer, né, a atenção de todos aí. Agradecer a todos os orientadores, professores, amigos do curso da Univesp. Foi uma experiência muito interessante. Muito obrigado. Até mais. Para finalizar, aparecendo no final, muito obrigado a todo mundo. Até mais.